Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então comigo tudo tranquilo. Então aqui mais um capítulo da série Matemática Elementar, capítulo 39, né pessoal? Já estamos nesse capítulo, já quase o capítulo de número 40. E vou começar uma subsérie aqui que vai ser problemas de Facebook. Por que problemas de Facebook? Porque no Facebook a gente vê muita coisa interessante, muita coisa muito ruim, né? Muita bobagem. Mas de vez em quando a gente vê uns problemas interessantes lá que aparecem, certo? Tirando aqueles problemas lá de isso só 1% da população consegue fazer, aquelas operações bem básicas que o pessoal coloca para chamar atenção para um canal específico, etc, certo? Então, quem não conhece o Facebook do canal, o canal Diego Marques, certo? Então você pode ir lá, pode curtir lá a nossa página, certo? E toda vez que você vê um problema interessante lá no Facebook, você pode marcar também o canal, certo? Canal Diego Marques. E eu vou dar uma olhada e os mais interessantes eu vou fazer aqui no vídeo para vocês. Certo? Então quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui, certo? Principalmente no Facebook, né, para mais pessoas assistirem. E vamos lá. Então eu vi esse probleminha aqui, achei muito bacaninho, certo? Então o problema era simplifique raiz cúbica de 24 menos raiz cúbica de 81 dividido por raiz quadrada de raiz cúbica de 9 vezes raiz de 32, raiz quadrada de 32, certo? Então, é um problema de simplificar, né? Então, não é um problema difícil, mas é um problema que pode ser, né, ter aquelas pegadinhas no meio, certo? Aquele problema que pode induzir a um erro, certo? Então, vamos resolver ele aqui da maneira mais simples, certo? Então, solução disso aí. Primeiro, como eu tenho raízes, né, raízes cúbicas, raízes quadradas, eu tenho que fatorar os números. Então, primeiro eu quero fatorar um número, né? Fatorar um número é escrever ele como produto de números primos, né? Os números primos são os números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo, números maiores que 1, certo? E números não negativos, né? Então, os divisores positivos dele são ele mesmo, já tem um vídeo sobre números primos aí também, certo, pessoal? Então, 24, né, um número par, podemos dividir por 2, que dá 12. Dividimos por 2 de novo, que dá 6. Dividimos por 2 de novo, que dá 3. 3 é um número primo, divide por 3, que dá 1. Então, nós já temos que o 24, ele é 2 elevado a 1, 2, 3 ao cubo, vezes 3. Agora vamos fatorar o 81. Então, 81, ele é um número ímpar, né? Mas eu sei que ele é divisível por 3. Inclusive, pessoal, daqui a alguns vídeos eu vou fazer um vídeo sobre critérios de divisibilidade, muito em breve, certo? Então, quando é que o número é divisível por 3? No caso aqui, 8 mais 1 é 9, a soma dos dígitos é divisível por 3, então o número é divisível por 3. Então, 81 eu divido por 3, dá 27. Divido por 3, dá 9. Divido por 3, dá 3. Divido por 3, dá 1. Então, o 81... ele é 3 elevado a 1, 2, 3, 4. 3 à quarta. Que eu posso escrever nesse sentido aqui, pessoal, olha só. 3 à quarta é a mesma coisa de 3 ao cubo vezes 3, né? Porque produto, né? Produto de números com mesma base, de potências com mesma base, você repete a base e soma os expoentes, né? Então 3, e aqui tem um 1zinho aqui, né? Certo? Então eu posso calcular a raiz cúbica de 24. Raiz cúbica de 24 vai ser o seguinte: é raiz cúbica, 24 é 2 ao cubo vezes 3. Certo? Então isso aqui, a raiz, né, qualquer raiz enésima, ela é multiplicativa. Ela leva o produto no produto. Ou seja, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 é a mesma coisa de raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3. Só que a raiz cúbica de 2 ao cubo, né, lembrando que raiz cúbica de 2 ao cubo é o próprio 2. E aqui fica a raiz cúbica de 3. Por que, Diego? Isso aí eu não entendi. Certo? Então vamos lá. Raiz cúbica de 2 ao cubo. Raiz cúbica, então repito, 2 ao cubo. Raiz cúbica nada mais é do que o número elevado a 1/3. E aqui eu tenho uma potência de potência. Então repita a base, 2, e multiplico os expoentes. Então fica 3 vezes 1/3. Então, 3 vezes 1/3 é 1. Então, 2 elevado a 1, que é 2. Muitos professores dizem o seguinte: a gente corta, né, esse 3 com esse 3. Não é bem cortar, é uma divisão, certo? Essa divisão vem daqui.
Ok? Então, vamos agora para o raiz cúbica de 81. Olha só, nós já fatoramos o 81 é 3 ao cubo vezes 3. Então, por isso que eu deixei do mesmo jeito, pessoal. A raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3. Já deixei essa parte, múltiplo de 3, aqui na frente. Então, usa a mesma propriedade, é raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 3 ao cubo, pela mesma brincadeirinha que eu fiz aqui com 2, é o próprio 3. Então, fica 3 raiz cúbica de 3. Certo? Então, já tenho esses dois fatores aqui. Ó. Agora, eu quero saber quanto é a raiz quadrada da raiz cúbica de 9. Primeiro eu sei que o 9 é 3 ao quadrado. Essa é a fatoração, direto, né, pessoal? 9 é 3 ao quadrado. Então, a raiz cúbica de 9 é 3 ao quadrado elevado a 1/3. Como eu já falei, repetimos a base e multiplicamos os expoentes. 2 vezes 1/3. Então, isso aqui é 3 elevado a 2/3. Né? Multiplicação de fração, multiplica os numeradores e divide pela multiplicação dos denominadores. Então, 3 2/3. Só que eu quero a raiz quadrada da raiz cúbica de 9. Então, isso aqui é raiz cúbica de 9 elevado a 1/2. Essa é a definição de raiz quadrada nesse caso aqui. Só que a raiz cúbica de 9 é 3 elevado a 2/3. Então, isso aqui é 3 2/3 elevado a 1/2. Então, mesma propriedade. Repete a base e multiplica os expoentes. 2/3 vezes 1/2. Isso aqui fica 3 elevado a 2 vezes 1, 2, sobre 3 vezes 2, 6. E eu posso simplificar, né? 2/6 é a mesma coisa de 1/3. Né? Eu divido por 2 o numerador e por 2 o denominador. Ou quem quiser, ó, já pode cancelar esse 2 com esse 2 aqui, né? Fica só 1/3. Ok, pessoal? Então, raiz quadrada de raiz cúbica de 9 nada mais é do que raiz cúbica de 3. E quem é a raiz de 32? A raiz de 32, eu preciso fatorar o 32. Então, vamos lá. O 32, eu divido ele por 2, dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, o 32 é 1, 2, 3, 4, 5. 2 à quinta. 2 à quinta eu posso escrever como 2 à quarta vezes 2. Por que eu faço isso, pessoal? Porque eu tenho uma raiz quadrada, eu quero tirar a parte inteira dessa raiz quadrada. Então, isso aqui ó, fica raiz quadrada de 2 à quarta vezes raiz de 2. Só que raiz quadrada de 2 à quarta é 2 à quarta elevado a 1/2 vezes raiz de 2. Isso aqui é 2 elevado a 4 sobre 2 vezes raiz de 2. Só que 4 sobre 2 é 2. Então, isso aqui é 2 ao quadrado vezes raiz de 2. 2 ao quadrado é 4 vezes raiz de 2. Certo? Então, já tenho todos os valores, né? Tenho aqui raiz, essa raiz, tenho esse aqui raiz de 32. Então, agora eu vou colocar na minha continha aqui. Então, vamos fazer aqui mesmo, certo? Então, raiz cúbica de 24 é 2 raiz cúbica de 3. Menos raiz cúbica de 81 é 3 raiz cúbica de 3. Dividido por raiz quadrada de raiz cúbica de 9 é raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 3. Vezes raiz de 32 é igual a 4 vezes raiz de 2. Então, é isso que eu tenho, né? Então, olha só, pessoal. Primeiro, eu posso colocar o raiz cúbica de 3 em evidência aqui em cima. Então, fica raiz cúbica de 3 vezes 2 menos 3 sobre raiz cúbica de 3 vezes 4 vezes raiz de 2. Olha só, esse raiz cúbica de 3 está multiplicando o numerador e multiplicando o denominador. Então, eu posso dividir por ele, ou seja, eu posso cancelar esse cara com esse cara. Certo? Eu posso dividir o numerador e o denominador por raiz cúbica de raiz de 3. Então, sobrou 2 menos 3, menos 1, sobre 4 raiz de 2. E essa é a resposta. Ou seja, esse número aqui tão feio, com raízes cúbicas, na verdade é menos 1 sobre 4 raiz de 2, que você pode racionalizar ainda, dando menos raiz de 2 sobre 8. Né? É a mesma coisa de menos raiz de 2 sobre 8, multiplicando o numerador e o denominador por raiz de 2. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Então, quem não conhece o Facebook do canal, visita lá o Facebook, certo? Então, marca o canal quando você vê uma questão interessante, certo? Que eu posso colocar ela aqui no vídeo. Então, um grande abraço a todos, compartilhem o vídeo e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!